Olá, é importante que haja critérios para as coisas que a gente faz. Na vida pessoal, se você é uma pessoa criteriosa, você consegue melhores resultados, consegue se organizar. As empresas, uma empresa para ter um bom rendimento, um bom desempenho, ela tem que estabelecer critérios de operação, critérios de funcionários, critérios de compra, venda, critérios de funcionamento em geral. Os governos têm que ter critérios. Bom, a gente sabe como os critérios são importantes. As leis, por exemplo, né, dentro de um país, quais são os critérios do sistema judiciário. Quanto mais corretos forem os critérios, melhor será a justiça, a aplicação da justiça, com todas as imperfeições que a gente vê nos sistemas que são criados e administrados pelos homens. Mas em relação a Deus, Deus tem critérios? Deus ele estabelece critérios? Ele estabeleceu? Claro que sim. E muita gente tem dificuldade com isso, tem dificuldade em entender e admitir que Deus ele tem os seus próprios critérios e que ele usa esses critérios especialmente no que se refere à salvação. Como Deus opera a salvação. A gente tem visto muitas coisas aqui nessa carta aos Romanos que mostram essas ações de Deus, como ele realmente é criterioso. Nós aqui caminhando, né? Então, estamos aqui indo para o finalzinho do capítulo 11 e nós temos visto desde o capítulo 9, especialmente, o apóstolo Paulo tratando aqui da incredulidade do seu povo, o povo israelita, uma incredulidade de causar admiração. Afinal, eles receberam tantos privilégios, né? Os patriarcas, as alianças, as promessas, a lei, o culto, e como eles, ao rejeitar a vontade de Deus para suas vidas, especialmente quando o evangelho foi levado ali até eles, quando Jesus veio até eles, a sua incredulidade os levou a uma espécie de ladeira abaixo, em que eles são colocados ali numa situação bem complicada no relacionamento com Deus. Então Paulo ele traz não apenas o que está por trás, as explicações a respeito disso, ele mostra, né, muitos aspectos sobre o que está envolvido nessa incredulidade, mas ele também começa a desenhar aí como é que tudo termina. E ele nos mostra que realmente existe um plano criterioso. Aliás, falando em desenhar, é isso mesmo que ele vai procurar fazer logo no início dessa passagem, procurando através de metáforas, né, trazer uma ideia um pouco mais clara aí, sobre esses critérios de Deus. É isso que nós vamos ver então na passagem de hoje. Aqui então no capítulo 11, nós estamos no versículo 16 e vamos até o 32 hoje. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se glorie, mas tema, pois Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas,
se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então nós vemos aqui o plano criterioso e nós vimos então o plano de Deus segue os critérios que ele estabeleceu. Nós já vimos que esse é um plano perfeito, já vimos vários aspectos desse plano. Ali o capítulo 8 particularmente é muito rico em nos mostrar isso, a gente já passou por isso. Então a gente vai ver aqui esses critérios que Deus estabeleceu. Vamos lembrar aqui, né, relembrar que a igreja em Roma, como muitas igrejas ali do primeiro século, ela tinha judeus, ou seja, israelitas, melhor dizendo, e não israelitas, ou os gentios. E Roma não é exceção, né, a isso, sendo que é importante a gente saber que sempre a maioria passou a ser uma maioria de não-judeus, uma maioria de gentios. E nem sempre o relacionamento entre eles, ele se ajustou do modo como deveria, porque a gente tem que entender que há um fato importantíssimo do ponto de vista do plano de Deus, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do Evangelho, é que Jesus ele veio para derrubar essa barreira entre o israelita e o não israelita, o gentio. Mas nem sempre o pessoal tinha facilidade para assimilar isso. E mesmo aqueles que eram verdadeiramente salvos, verdadeiramente convertidos dentro das igrejas, eles tinham às vezes dificuldades em entender uns aos outros, em aceitar completamente uns aos outros. Aliás, Paulo vai falar um pouco mais sobre questões práticas adiante na carta aqui, que envolvem essas dificuldades, essas barreiras que não, apesar de terem sido derrubadas por Cristo, parece que eles continuam vivendo nelas. Então é importante a gente entender isso para fechar esse capítulo e ver a importância que isso teve lá no primeiro século e ainda tem para nós hoje. Muito bem, então a gente vê aqui que os critérios de Deus nessa passagem. Veja, Deus estabeleceu quem recebe os benefícios. E nós podemos aqui ver a Paulo usando aqui os desenhos, né? as metáforas. Ele traz aqui a ideia daquele daquela primeira massa, né? Aquele primeiro bolo que era oferecido ali nas colheitas, né? A lei de Moisés estipulava isso, que então o trigo era colhido, o pessoal preparava ali um primeiro alimento com isso e era oferecido isso para Deus, era consagrado, santificado. Isso significava que então todo o restante já estava sendo ali manifestado não apenas a gratidão deles, mas Deus também estava ali considerando tudo como consagrado. Essa era a ideia por trás dessas ofertas. Mas Paulo traz aqui uma outra ideia também, através de outra metáfora.
E a gente já vai procurar entender cada uma dessas partes, sendo que a segunda ele dedica um pouco mais, ele mesmo traz umas explicações aí a mais. A segunda, ele mostra aqui a ideia de uma oliveira com um tratamento, vamos dizer. Oliveira, videira, são plantas que às vezes até a gente tem até a ideia da figueira, né? Mas principalmente videira e oliveira são plantas associadas muitas vezes ao próprio Israel, né? Muitas vezes, algumas vezes, né? Na escritura a gente vê essa associação. Então Oliveira aqui tem essa ideia de da onde surgiu Israel, como surgiu e para onde se desenvolveu. Mas aqui tem a ideia das bênçãos mais propriamente ditas, né? Então você vê que ela tem uma raiz, Paulo fala que a raiz é santa, a raiz é consagrada, então os ramos também o serão, ou seja, tudo que procede dali. Se a gente for entender isso, a gente vai verificar que as raízes estão lá no início, os patriarcas, são as raízes do povo israelita, e é dessas raízes que procedem as promessas, as alianças, tudo que foi estabelecido ali. Pois bem, a partir disso, então Paulo explica o seguinte, que alguns israelitas, na verdade, quando ele fala alguns aqui, entenda, né, ele vem usando esse alguns, muitos e tal, não tem uma ideia absoluta de quantidade aqui. Na verdade, a maioria deles, né, ele diz assim, eles foram cortados, ou seja, eles foram tirados dessa oliveira. É como alguém foi lá e tirou um galho não produtivo, digamos assim, né, que tirou, descartou aquele galho. E a ideia aqui, e pense que aqui Paulo, não é que Paulo era ignorante em relação às questões de agricultura, você pode aí questionar como é que funciona o sistema de enxerto, se é assim, se não é. Tem pessoas que até discutem muito sobre isso, muitos comentaristas bíblicos, mas a questão aqui é que não está envolvido o processo natural. Paulo mesmo explica que o processo aqui não é o natural, o antinatural é que está em vista aqui. Deus faz aquilo que não é o esperado. Então o que Deus faz? Ele tira o galho natural e coloca um galho que não era dali. Quem é o galho que não era dali? Os gentios. Quando o gentio recebe Jesus, lembre-se, o Messias dos israelitas, através do Evangelho ele recebe Jesus, e através de Jesus ele recebe a salvação, e com a salvação ele recebe os benefícios dessas bênçãos espirituais que foram prometidas lá desde o início. Então, o que Paulo está explicando aqui é que é como essa planta seria essa fonte de bênçãos, aonde os israelitas, pela sua incredulidade, eles são tirados e acabam dando lugar aos gentios. A gente já tem falado nisso em outras passagens também, essa questão de quem ocupa o lugar de quem. Paulo vem desenvolvendo, agora ele vai desenhar isso, como a gente está vendo aqui, através da ideia, através dessa planta. Lembrando que aquele primeiro exemplo que ele deu, ou seja, da massa, tem a ver com conversão, né? Aquela primeira massa consagrada, ela simboliza, ela representa, né, a ideia de que a mais produção vem aí, né? Sempre essa ideia das primícias na Bíblia, ela tem essa ideia, né? Essa ideia de que aquilo é o princípio, é como no dia de Pentecostes, por exemplo, né? Aquela primeira colheita, ela significa uma colheita que vem aí adiante, né? É uma confiança e ao mesmo tempo um agradecimento e uma consagração, tudo acontece em conjunto ali. Então, os primeiros convertidos dentre os israelitas significa que vai haver mais conversões. E o fato de que uma oliveira, uma planta, né, uma planta de bênçãos, vamos dizer assim, né, ela tem alguns galhos ali tirados para que outros entrem, tem essa ideia de israelitas e gentios ocupando ali como se fosse a mesma planta. Agora lembre-se, o israelita continua sendo israelita, o gentio continua sendo gentio, ninguém muda de DNA por conta disso. Mas é claro que aqueles
passam a fazer parte da igreja são o mesmo povo, né? Estão unidos ali, são irmãos em Cristo por causa do Evangelho. Mas veja, aí Paulo ele traz uma outra ideia antinatural aqui. Ele diz, bom, Deus, ao mesmo tempo em que ele tira esses galhos e coloca outros, depois o que ele vai fazer? Ele vai reenxertar israelitas. Como assim? Os que ele tirou, ele vai colocar? Está falando de pessoas aqui? Não, ele não está falando de indivíduos. Ele está falando de uma cota, né? Vamos dizer assim, de israelitas que cedeu espaço ali para os gentios, mas futuramente vai haver uma reinserção em quantidade do povo israelita nessa árvore de bênçãos, vamos chamar assim, nessa oliveira. Então ele fala, olha, os israelitas são reinseridos aí nos benefícios dos quais eles foram tirados. Ele disse, alguns ramos, versículo 17, foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva. A seiva são as bênçãos, né, que vem da raiz da oliveira. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Você que é gentio, aqui está se dirigindo aos gentios, você não pode ficar pensando como alguns gentios pensavam lá nas igrejas do passado em Roma. Parece que isso realmente estava acontecendo. Dizer assim, agora esses israelitas eles perderam a vez, agora é a vez dos gentios. O israelita não tem mais vez no plano de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, preciso ter cuidado com isso, porque não é dessa forma que são os critérios de Deus. Os critérios de Deus, eles têm as pessoas a quem ele se dirige, pessoas dentre o povo israelita e dentre o povo que não é israelita, povo dos gentios. É importante aqui a gente salientar que existe sim uma hostilidade histórica ao povo israelita. A gente sabe disso. Havia antissemitismo já na época ali do Império Romano. Os próprios romanos, o pessoal da cidade de Roma, né? A gente tem relatos históricos aí, de escritores romanos, né? Falando sobre o povo israelita, né? Falando com certo desdém, com certo preconceito em relação a eles, porque afinal eles tinham o seu próprio culto, eles tinham a sua própria, o seu modo de viver, né? Os seus padrões que, embora eles falhassem nisso e tudo, mas ainda assim eles se mantinham, procuravam se manter de forma distante, né? Em relação ao paganismo. Isso os tornava assim pessoas que não muito benquistas em geral, o que acabou em parte contaminando certos relacionamentos até mesmo dentro da igreja. Muita dificuldade houve ali no início. A gente precisa entender sobre o que Paulo está falando. Ele diz, olha, Deus estabeleceu quem recebe os benefícios. Ele estabeleceu que gentios vão receber esses benefícios e israelitas também irão receber esses benefícios, e Deus vai fazer isso de forma milagrosa, né? De forma sobrenatural. Mas ele estabeleceu também quando os benefícios são recebidos. Quando é que isso vai acontecer? Paulo diz que quando chegar a plenitude dos gentios. Jesus ele falou sobre isso. Ele falou que, falando sobre os últimos tempos ali, ele fala sobre um tempo em que vai haver perseguição ao povo, vai haver muita dificuldade na terra, vão acontecer muitas coisas. E ele diz que isso tudo vai acontecer até que o tempo dos gentios, enquanto durar o tempo dos gentios, né? Enquanto o tempo dos gentios estiver prevalecendo. O que Jesus está se referindo ali ao tempo dos gentios, essa época em que nós vivemos, a época que precede a sua volta, precede a sua segunda vinda. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o fim
do tempo dos gentios, quando chegar na plenitude, quando chegar ao fim do seu tempo, e eu creio que isso coincidirá necessariamente também com a cota estipulada por Deus para que os gentios sejam salvos, aquela cota de gentios que deverá ser salvo. É mais do que certo nós pensarmos que Deus tem a quantidade exata de pessoas, nenhum a mais e nenhum a menos. As pessoas que vão receber o evangelho no seu coração vão ser justificadas e vão ser salvas. E isso tem um tempo estabelecido para acontecer. Então, podemos entender nesse texto que existe o tempo e existe a quantidade. Quando esse tempo chegar, quando essa plenitude for atingida, vai ser o tempo, então, em que Deus vai interferir, né? E vai interferir de que forma? Com a volta do Messias, a volta de Jesus Cristo. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai haver um clamor por parte dos israelitas que vão desejá-lo e vão reconhecê-lo. Não vai ser como da outra vez que não reconheceram, não o acharam adequado, não acharam que era ele a pessoa. Dessa vez eles vão entender e vão, como diz a profecia, né, olhar para os seus ferimentos, né, olhar para aquele a quem eles traspassaram. Né? É muito, muito interessante essa profecia. E eles vão reconhecer que o Messias que está voltando é o mesmo que veio e que morreu numa cruz. É por isso que o texto associa essa plenitude dos gentios com a chegada de Jesus Cristo, com a volta de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, com a assimilação por parte do povo israelita de que sim, aquele é o seu Salvador, aquele é o Cordeiro, aquele é em quem eles deveriam crer, é aquele que tira os pecados, é aquele que justifica. Aqui o texto de Isaías, que Paulo menciona, inclusive, fala sobre isso, aquele que vai afastar as iniquidades de Jacó. Jacó aqui é logicamente uma alusão a Israel. Lembre-se que Jacó teve o seu nome mudado ali para Israel. Então, essa ideia aqui. Veja, o texto aqui continua, né, dizendo: irmãos, né, versículo 25, não quero que ignorem este mistério. Veja que mistério aqui não é na ideia de ocultismo, né? Não é a ideia de algo complexo que tem que ser decifrado por algum decodificador, mas simplesmente por algo que Deus está desvelando, e Deus está fazendo isso por meio de um apóstolo, o que é muito importante a gente entender. E veja, ele diz, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento em parte, é isso que está acontecendo agora, né? Existe uma parte que não é total, não são todos. Ainda tem israelitas que se convertem, que creem em Jesus, que creem no Evangelho. Mas isso vai acontecer até que chegasse a plenitude dos gentios, o texto diz, e assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Esta minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Então veja que é um evento futuro, é um evento que está para acontecer, que está diretamente relacionado com o Messias, com Jesus Cristo. Aquele que eles rejeitaram na primeira vez, mas que dessa vez certamente vai ser diferente, porque Deus assim estabeleceu. Existe aí um reconhecimento, existe a questão do tempo, existe a questão de quantidade de pessoas, e é importante a essa altura a gente saber que é necessário ter um entendimento sobre profecias. As profecias que Paulo vem mencionando aqui, ele faz isso de forma muito sábia, muito consistente, e muita gente se aventura nesse terreno, e é um terreno onde é preciso ter cuidados, né? Mas aqui a gente está seguro, porque é um apóstolo
que o está fazendo. Então a gente procurando, né, fazer essa avaliação do que está sendo dito, dentro do contexto, dentro da linguagem que Paulo está usando, dentro de toda a narrativa, do fluxo do texto, a gente pode entender claramente que existe essa questão do tempo. Quando esses benefícios são recebidos? Esse é um critério que Deus estabeleceu. Haverá um tempo em que vai se inverter a situação. Se agora uma minoria de israelitas, vai haver uma ocasião em que uma maioria, uma massa, uma expressão nacional e não apenas poucos indivíduos, porções, grupos ali de indivíduos. Aliás, na última passagem a gente já tinha falado sobre isso. Por fim, é bom a gente entender também que Paulo mostra aqui que Deus estabeleceu como os benefícios são recebidos. Ele falou ali que é preciso considerar a severidade e a bondade de Deus. A severidade e a bondade de Deus. Deus é severo e Deus é bondoso. E ele é severo na medida certa e é bondoso na medida certa. E ele aplica a severidade e a bondade com sabedoria, com justiça, porque os atributos de Deus estão em perfeito equilíbrio. Deus, ele vai ser severo, sim. E aqui, quando Paulo fala a respeito disso, ele está falando por causa da incredulidade. Deus é severo com a incredulidade. A incredulidade não vai deixar de ser objeto da severidade de Deus. Por outro lado, quando alguém é salvo, quando alguém tem fé em Cristo, Paulo adverte sobre isso. Cuidado, não pense que você está numa situação privilegiada porque você não é israelita. Lembra que lá no começo da carta, Paulo se dirigiu mais aos israelitas ali e ele falava nesse sentido, né, de que muitos eram presunçosos e pensavam que por terem recebido certos privilégios como povo, eles podiam estar tranquilos que tudo estava garantido para eles. E agora ele fala no sentido inverso, ou seja, os gentios agora pensando que Deus mudou de lado, vamos dizer assim, né? Que Deus trocou aí agora de povo, né? Não, agora eu não quero mais saber dos israelitas. E Paulo adverte, olha, se você é salvo, é pela bondade de Deus. Se qualquer um é salvo, é pela bondade de Deus. Depois ele fala de mais um último critério aqui. É porque Deus endurece e Deus usa de misericórdia. Aliás, a gente já falou sobre isso lá no capítulo 9. Lembra que foi feita ali a afirmação: Deus endurece a quem Ele quer e tem misericórdia de quem Ele quer. E aqui Paulo traz mais uma explicação sobre isso. Ele diz, olha, o povo israelita, eles estão sendo endurecidos agora por causa de vocês. Vocês são o objeto agora, vocês precisam ser alcançados, vocês gentios. Deus, né, se dirigindo aí aos gentios, né, como se Deus estivesse dizendo, eu estou empenhado em alcançar muitos dentre os gentios também. As minhas bênçãos devem chegar até vocês. Por isso, há um endurecimento. O endurecimento é essa imposição legal de Deus. É como ele diz aqui, né? Ele colocou na desobediência, ele enclausurou os homens, né? Ele colocou uma penalidade por causa daquela rejeição inicial que eles tiveram. Aliás, uma rejeição grave em relação ao Messias, em relação ao Filho de Deus que veio aqui. Essa rejeição ela está tendo as suas consequências. E Paulo está afirmando aqui, esse endurecimento, ele é em parte, ele é parcial, mas esse endurecimento e essa desobediência, ela deve lembrar que Deus colocou todos os homens sob a desobediência. Nisso não há diferença, todos são desobedientes, não há uma condição privilegiada nos corações humanos que coloque alguém na situação de perfeita obediência. Somente Jesus Cristo é que é essa pessoa. Então ele diz, olha, Deus colocou todos nessa mesma condição
para que todos sejam alvo da sua misericórdia. A misericórdia é não castigar os homens como eles realmente merecem. A misericórdia é dar aos homens a salvação que eles não merecem, o que a gente também chama de graça, né? Mas que está embutida, que está junto, vai junto ali com a misericórdia. Então, esses são os critérios de Deus. É assim que ele estabeleceu. Ele estabeleceu quem recebe, quando recebe, como recebe, e essa questão entre israelitas e gentios, ela exemplifica claramente isso. Deus é o Senhor dos corações humanos e a gente precisa entender claramente que quando alguém crê em Jesus, quando alguém crê no Evangelho, isso é produto da sua misericórdia, produto da sua graça, produto da sua bondade. Barreiras entre israelitas não convertidos e cristãos. Isso é muito ruim. Os israelitas, historicamente, eles têm se ressentido das perseguições, e foram muitas ao longo da história. Mas eles precisam entender, você que é israelita, precisa entender que há cristãos que têm o interesse em que você conheça a Jesus Cristo de verdade, não o Jesus Cristo que muitas vezes foi imposto de uma forma incorreta, de uma forma muitas vezes até violenta, né? Tá aí a Inquisição que não nos deixa mentir, né? Mas é importante você entender que o verdadeiro Jesus Cristo é o Messias, e é o verdadeiro Messias de Israel. Esteja aberto a ouvir o Evangelho, esteja aberto a conviver com as pessoas que pregam o Evangelho. Não seja refratário, né? Por outro lado, se você é cristão, você crê em Jesus, você tem que ter uma atitude amistosa em relação ao povo israelita, entender que eles têm lá a semente, eles são galhos que podem ser reenxertados a qualquer momento aí por Deus, porque eles fazem parte daquela oliveira original, e você pode ser um instrumento de Deus para ajudá-los a entender o Evangelho. Isso é muito importante. É importante que você tenha as ferramentas para isso, tenha uma compreensão clara sobre o plano de Deus nesse sentido. É claro que barreiras dentro da igreja são coisas totalmente fora daquilo que deveria acontecer. Acontecia no primeiro século, hoje talvez aconteça cada vez menos, porque cada vez parece que tem menos israelitas convivendo no meio cristão, mas é claro, é evidente que quando houver qualquer tipo de hostilidade, ela tem que ser eliminada, porque ela não pode acontecer em hipótese alguma. É preciso muito cuidado com as profecias. Tem gente que trata a profecia de forma um tanto quanto irresponsável, se não totalmente irresponsável. A gente tem que ter muito cuidado ao avaliar, ao interpretar, ao entender. As escrituras, elas têm o seu modo para se compreender. Não é uma coisa totalmente livre aí que cada um tira as conclusões que quiser. E é importante ouvir os bons intérpretes, é importante ouvir os apóstolos em primeiro lugar, aquilo que a própria palavra de Deus diz. E muito cuidado com especulações. A gente vive numa época de muitas especulações, muitas coisas malucas aí que são ditas e não tem o menor fundamento. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E tenhamos esperança. Esperança para você que é israelita, esperança para você que é gentio, esperança para você que já foi alcançado por Jesus, porque essa esperança se baseia no fato de que Deus alcançará todos, sem exceção, aqueles que ele elegeu para serem salvos. Isso é o motivo de continuarmos caminhando, continuarmos crendo, e aqueles que não creem terem um olhar amistoso, no mínimo,
para isso que a palavra de Deus traz, para o Evangelho. Na próxima semana, nós vamos encerrar o capítulo 11 e com isso nós vamos ver como o apóstolo Paulo ele se dobra diante de Deus. Ao terminar esse capítulo e diante dessas verdades que são realmente impressionantes, o modo como o plano de Deus se descortina, o próprio apóstolo ele se prostra diante de um Deus que é insondável, diante de um Deus que é tão profundo. E Paulo ele traz uma espécie de oração, de louvor a esse Deus, fechando esse capítulo. E é muito apropriado que ele faça. Então, que a gente chegue até lá, né, com uma boa compreensão desse texto e com um bom aproveitamento dele na nossa vida. Então, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.